mais aconchegado. Que a palavra de Deus venha falar com você e comigo nesse momento da pregação. Que Ele nos oriente, nos corrija, nos alimente a fé e a esperança. Amém? Nós vamos falar sobre transitoriedade hoje. A Cleusa falou assim, eu olhei assim, trânsito, mas que trânsito? Na verdade, transitoriedade também está ligado a trânsito, é a mesma origem a palavra. E quer dizer ir de um ponto até outro. É aquilo que é efêmero, passageiro. A transitoriedade diz respeito, então, de certa forma, à nossa própria vida. A vida é transitória, não é? Ela vai de um ponto até outro ponto, ela é passageira. Assim somos nós. Eu gostaria de perguntar para vocês, mais ou menos, quanto tempo dura uma maçã? Assim, fora da geladeira ou dentro, qual a sua experiência, mais ou menos? Quanto tempo dura uma maçã? 4, 5 dias fora da geladeira? Rapidinho assim? Um dia fora da geladeira no calor? Interessante. E aí, então, tem uma coisa que isso faz depender também. Por exemplo, quanto tempo dura uma maçã? O tempo necessário. Pode ser que seja bem mais rápido. Talvez se eu fizer a mesma pergunta com limão, a gente vai ter resultados diferentes. Quantos dias dura e tudo mais. Mas uma outra pergunta. Para que serve? Estava gostosa a maçã, né? Estão servidos. Para que serve uma maçã, um limão? Qual é o objetivo da fruta? Alimentar. E tem mais um. Reproduzir a própria planta, não é assim? A fruta carrega a semente e reproduz a própria planta. Então, a fruta em si, ela cumpre o seu papel quando ela serve de alimento ou então reproduz em novas plantas. Se eu pegar uma fruta dessa e vitrificar, colocar lá ou colocar na criogenia, ela não vai estar cumprindo o seu papel de fruta. Mas, servindo de alimento ou como semente, ela vai estar cumprindo o seu papel. Isso é muito importante, porque mesmo sendo transitórias, elas têm um papel determinado e esse papel fazem elas ser o que são. E isso tem a ver com a gente, eu não estou falando só de fruta. Tem a ver com a nossa vida. Cada um de nós somos temporários, somos transitórios. Mas quando nós sabemos qual é o nosso papel, essa transitoriedade não é um problema. Agora, se eu não sei qual é o meu papel, se eu não sei qual é a minha esperança, e porque eu estou nesse mundo, a transitoriedade é um grande problema. Que os filósofos debatem de todos os lados e não chegam a uma resposta final. E a nossa vida também se pergunta por esse papel. E eu quero convidar você a olharmos para a palavra de Deus hoje, em Hebreus, no capítulo 11. Lá mais ao final da Bíblia, tem a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 a 3. (183) no Novo Testamento, no final da Bíblia. Hebreus, no capítulo 11. A gente vai ler 1 a 3. Depois a gente vai pular para o 8 e ler até o 16. Tá bom? Também quem está acompanhando em casa aí da internet pode abrir a sua Bíblia. Hebreus, no capítulo 11, 1 a 3. E depois
8 a 16. Quero ler aqui então para vocês. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Se você quiser, pode deixar a Bíblia aberta para a gente voltar alguns versículos nesse texto de Hebreus. Bom, eu vou olhar com vocês esse texto um pouquinho de trás para frente, os últimos versículos até chegar no primeiro. E, em primeiro lugar, olhar para a vida dessas pessoas que se tornaram exemplos para nós. Abraão e Sara. A gente conversou sobre essas pessoas uns cultos atrás aí. Abraão e Sara, toda a questão da promessa de que Sara ia ficar grávida mesmo sendo velha. E aí então veio o seu filho Isaque. Abraão é alguém que recebeu um chamado de Deus para sair de sua terra. Sair de onde estava e ir para um lugar que ele não sabia onde era. Ele recebe um chamado, uma palavra de Deus, para abandonar onde ele estava, com a sua família, e ir para um lugar que ele nem sabia para onde era. E por isso ele se torna estrangeiro e peregrino na terra. Aparece essa palavra algumas vezes nesse texto, e também lá em Gênesis, o próprio Abraão diz: eu sou estrangeiro, eu sou peregrino. É alguém que não está totalmente em casa, mas está de passagem. O peregrino, ele está de passagem por aquele lugar. Os patriarcas, então, Abraão, Isaque e Jacó, viviam em tendas, eram nômades. Pessoas que não tinham um lar fixo e viviam de lugar em lugar procurando melhores condições de vida até encontrar o lugar que Deus tinha prometido. De certa forma, nós também somos peregrinos na terra, não somos? A gente não chegou ainda lá.
As coisas aqui são passageiras, transitórias. A gente, de repente, mora num lugar, faz tudo direitinho, mobilia a casa, etc. Daqui a pouco, acontece com muitos de nós, a gente tem que mudar de lugar. Às vezes mudar de cidade, ou até de estado, ou até de país, não sei. E aí tudo começa de novo. A vida é transitória. A gente ainda não chegou lá. As coisas aqui são passageiras. E Abraão, então, vai ainda de uma forma mais estranha, ele vai para o lugar que ele não sabe onde é. E está aguardando Deus mostrar qual é esse lugar. Diferente ainda de nossas pequenas mudanças, aqui há um grande passo de fé. Abraão segue a palavra de Deus e ele vai para onde Deus mandou, mesmo sem saber aonde era. Isso é muito importante. Aqui é um passo de fé, onde Abraão descobre qual é o objetivo de sua vida. Não é simplesmente chegar a algum lugar. No versículo 8 diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Aqui está aquilo que faz pulsar o coração de Abraão. Obedecer. Da mesma forma, Sara é citada como um exemplo de fé, sua esposa, que mesmo sendo velha, riu da promessa de Deus, de que como pode uma mulher velha como eu ainda ter prazer e ainda ter filhos? E de repente o riso dela se transformou num riso de alegria de estar com os filhos nos braços. E essa palavra mostra que Deus é aquele que transforma realidades impossíveis de serem transformadas e que Ele cumpre o que prometeu, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Deus cumpre o que promete, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. E aí, isso tem a ver conosco também. De certa forma, o próprio texto bíblico diz isso. Abraão não viu a terra prometida. Isaque, seu filho, não viu a terra prometida. Jacó, o seu neto, adivinha? Não viu a terra prometida. Quando é que o povo de Israel conquista a terra prometida? Isso vem bem depois, lá com Josué. E ainda assim, é algo que não está totalmente pronto, porque o povo trava batalhas, conquista terras e tal, mas mesmo assim ainda continua disputando território com outros povos, e a coisa parece que nunca está realmente pronta. E realmente, quando Deus anuncia para este povo, quando Deus anuncia para Abraão que vai trazer para uma terra que mana leite e mel, ele já começa a apontar para uma esperança maior do que aquela. Ele começa a apontar para uma esperança para todos os povos. E ele começa a apontar para uma esperança para todos nós. O que Deus promete é uma pátria no céu. Uma pátria celestial. E não aqui, nessa terra. E isso é uma promessa para a nossa fé. Isso não é uma promessa que nós podemos provar cientificamente. Não é algo que a gente possa logicamente dizer, é óbvio que no futuro as coisas vão acontecer assim, é óbvio que existe um lugar. Não é óbvio. Na verdade, o óbvio é o oposto. Não era óbvio para Abraão largar a sua terra? Até tem um estudo sociológico que fala que naquele lugar onde Abraão morava, as coisas eram mais desenvolvidas. E de repente ele abandona aquele lugar mais desenvolvido e vai se meter nos lugares mais estranhos. Ele abandona aquilo e até o texto diz assim, eles não estavam pensando em voltar, porque estavam com o olho naquela promessa de Deus. E nós também podemos ter, a partir dos olhos da fé, a expectativa da pátria celestial. O nosso coração, na verdade, anseia pela eternidade. E não descansa enquanto não encontra a eternidade. E a promessa de Deus é que nós teremos sim essa eternidade. A pátria celeste. Não é algo que é palpável para nós hoje. E na verdade a gente nem enxerga essa realidade. A pátria nos céus é uma promessa realmente para a nossa fé.
Não é algo que nós vemos, mas, como diz o versículo 13, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, eles não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Viram de longe e se alegraram. E aqui há algo importante para nós. A vida é transitória e passageira, sim. A vida aqui nesse mundo, ela acaba, ela passa. Mas a nossa esperança está para além dessa realidade palpável. Está para além daquilo que é o concreto que a gente pode enxergar e tocar. A nossa esperança está em um novo céu e uma nova terra. Assim como Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, está vivo. Assim também nós cremos que a morte não é o ponto final para nós. E mais do que isso, Ele irá trazer um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade na eternidade, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrima, onde a transitoriedade da vida não vai doer tanto, porque nós perdemos pessoas que nós são queridas, nós perdemos pessoas que nós amamos, nós perdemos a saúde, a nossa vida vai passando, as dores vão aumentando, tudo isso faz parte dessa transitoriedade da vida. E a promessa de Deus é que tudo isso vai passar. E uma nova realidade vai chegar. E por isso, então, os nossos olhos não devem estar só aqui, no concreto. Os nossos olhos, como o de Abraão, devem estar naquilo que não se vê. Isso é uma prova para a nossa fé. É uma prova para a nossa fé. Eu quero convidar para um exemplo. Deixa eu ver aqui agora. Ixi, eu preciso de uma pessoa aqui voluntária, mais jovem, que possa ter assim mobilidade facilitada. E aí eu vou precisar vendar os olhos de alguém para uma rápida dinâmica. Quem é que topa ser voluntária ou voluntário para esse? Kathleen, boa. Então chega aí, Kathleen. Está enxergando? Filmar. Muito bem. Ó, onde a Kathleen está, vou trazer ela mais para cá. Isso. Vocês veem que aqui à esquerda dela tem um degrau, à frente dela tem um degrau, à direita dela tem um obstáculo. E qual que é a ideia agora? A gente vai tentar guiar a Kathleen para que ela faça um caminho e possa chegar até aqui, até desse outro lado do tapete. E aí vocês vão dizer, vai para frente, para, direita, esquerda. E aí a gente vai tentar dizer todo mundo juntos, assim, né? Vamos tentar. Vocês conseguem participar assim? Vamos tentar? Vai ser rapidinho. Kathleen, eu vou girar você aqui, para você se achar um pouquinho melhor, onde você está. Até eu já estou ficando tonto de girar. Podia só girar ela, né? É mais fácil, né? Vamos lá. Vamos dizer para a Kathleen o que ela tem que fazer. Ela não está ouvindo, mais alto. Mais gente falando, eu quero ouvir mais gente. Eu não tá. Para... Aí, muito bem. Salva de palmas para a Kathleen. Pode tirar a venda. Você sabia que você estava aí, né? Obrigado, Kathleen. Qual que é a sensação, Kathleen? Frio.
A gente sabe, tem escada, tem degrau, vou bater. E aí, às vezes, um fala direita e o outro fala esquerda para ajudar, né? Ai, ai. Mas quando a gente sente segurança em alguma voz, eu falo assim, fala mais alto para ela sentir segurança no que ela está fazendo. Quando a gente segurança em alguma voz, a gente vai. A gente vai. Mesmo sem ver. E aí a gente entra num campo que é o campo da fé. Mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Quando a gente ouve uma voz que traz segurança, a gente vai. Assim como Abraão foi, largou tudo e foi. Assim como Sara confiou na promessa do filho, sem ver, sem expectativa nenhuma disso acontecer de maneira humana e normal. Confiou, mesmo com as dúvidas. Também nós somos desafiados e desafiadas na transitoriedade da vida a ouvir a voz de Deus que diz: o importante e o mais importante não é só aqui, mas o que vem depois. Eu sim, mas não tem prova nenhuma de que tem algo depois. Não, não tem. Não tem prova nenhuma. A fé é que diz. A fé é que diz. E essa fé é caminhar mesmo sem enxergar. É olhar além da realidade que nós enxergamos e enxergar a realidade eterna que Deus dá em promessa para cada um de nós. E por isso o texto bíblico de Hebreus chama a gente a olhar para esses exemplos tão especiais de fé. Não só esses que a gente leu, mas se você quiser ler em casa depois Hebreus 11, tem vários exemplos de fé que nos chamam a essa confiança. Principalmente naquela época, onde também as pessoas, ali na época que receberam essa carta, estavam pensando, será que realmente vale a pena viver essa fé? Estamos sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo. Pelos judeus, pelos romanos. Será que realmente vale a pena? Será que não é melhor voltar atrás? E aí a palavra diz, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, eles sabiam que podiam voltar, era mais fácil, mas eles não voltaram. Seguiram firmes na promessa e se alegraram mesmo sem poder ver a concretização das promessas, mas mantiveram os seus olhos no horizonte. E aí vem a pergunta, o que é então, afinal de contas, fé? Søren Kierkegaard, um filósofo, diz, ainda que fôssemos capazes de colocar todo o conteúdo da fé em forma de conceito, não decorre disso que já tivéssemos compreendido a fé, compreendido como entramos na fé, ou como a fé entra em nós. Mesmo que a gente junte todos os conceitos, ainda não significa que a gente entendeu. Tem outro filósofo, o Schleiermacher, também do século XIX, onde ele diz que a fé é o sentimento de dependência do infinito. São palavras bonitas. Mas é difícil trazer isso para a realidade e entender. Será que realmente isso abarca tudo o que é a fé? Um sentimento de dependência do infinito. Porque a nossa vida finita anseia pelo infinito. Tem um outro teólogo e filósofo chamado Paul Tillich, que diz que a fé é ser tomado ou possuído por aquilo que me toca incondicionalmente. Ser tocado por aquilo que me toca incondicionalmente. Então, definir a fé não é algo fácil. Eu trago para vocês conceitos difíceis de filósofos existencialistas, de teólogos, que tentam definir a fé. Ela não é algo que possa ser tão facilmente definível. Mas mais do que definir a fé, é preciso experimentá-la. É preciso vivê-la. E aí, então, é por isso que na carta aos Hebreus a gente tem no versículo 1 a única definição de fé da Bíblia, e não é uma definição muito complexa, é uma definição simples, e ao mesmo tempo ele já emenda com vários exemplos, para a gente tentar perceber que a fé é muito mais algo a ser vivido do que ser explicado. Hebreus 11:1, o que diz lá? Alguém lê para nós? A fé
Isso. Então a fé é certeza de coisas que se esperam. A ênfase aqui não está na palavra coisas, e nem então que eu vou pensar positivo e vou ter o que eu quero. Mas a ênfase está no esperar, de coisas que espero. Está na esperança. A fé é esperança. É o coração que espera algo pela frente. E sabe que vai receber esse algo. Porque a fé também é uma convicção. É uma certeza, diz a segunda frase. Certeza de coisas que não podemos ver. Convicção de coisas que a gente não pode ver. Então ela não é uma prova de Deus. Ela não é algo que possa ser totalmente explicado. Mas ela é também convicção. É firmeza, é clareza e é esperança. Ela é, antes de tudo, então, um relacionamento com aquele que a gente não vê. Um relacionamento com aquele de quem a gente espera algo. Fé é relacionamento com Deus. Esse Deus que vem a nós em Jesus Cristo e mostra quem Ele é. Ele é amor, Ele venceu a morte, Ele superou a transitoriedade da vida e nos deu, por graça e presente, a vida eterna. E a gente se relaciona com Ele nesses termos, esperando, porque a gente ainda não vê as coisas concretizadas. O mundo ainda geme, a gente orou agora há pouco antes pelas dores do mundo, pelos sofrimentos do mundo, a gente ainda não vê essa realidade do céu. Triste é a pessoa que diz, o céu é aqui, o inferno é aqui. Porque aqui é transitório, é passageiro. E a dor e a miséria ainda marcam esse mundo. Na verdade, algo muito maior é promessa de Deus para nós. E para as pessoas que já passaram e para as pessoas que virão. A pátria celeste, que é também uma cidade. Isso dá tema para uma outra reflexão, né? A questão da cidade aqui. É interessante que Deus cria o jardim do Éden, é uma figura interessante lá em Gênesis 1. Ele cria o mundo como um jardim e ele encerra o mundo como uma cidade. Lá em Apocalipse 21 e 22 fala da Nova Jerusalém como uma cidade, e aqui fala de uma cidade que Deus mesmo edifica e constrói. São símbolos para falar de aquilo que está muito além do que a gente entende, mas que Deus então faz essa construção e une as pessoas nessa cidade eterna, onde nós teremos então também comunhão com outras pessoas. Não é só uma questão individual, mas é uma questão coletiva. Fé é a experiência de viver com outras pessoas que caminham na mesma direção, esse relacionamento com Deus. E para encerrar, nós somos chamados a um passo de fé hoje. A um passo de confiança. Mas não é uma confiança totalmente cega, como a Kathleen estava aqui vendada. Porque, em primeiro lugar, Deus já deu um passo na sua direção. Ele já veio até você. Ele já mostrou o seu rosto em Jesus Cristo. Ele já mostrou quem Ele é. Ele já estendeu a sua mão até você. E Ele quer tomar a sua mão e te guiar pelo caminho da vida, mesmo que você não veja tudo o que vem pela frente. Ele quer tomar a tua mão e te guiar. E por isso você não precisa se sentir insuficiente, você não precisa se sentir inferior, você não precisa se sentir abandonado ou abandonada, porque justamente é o contrário. Ele é aquele que te levanta e faz caminhar em frente. É aquele que não deixa você abandonado na transitoriedade da vida, mas te dá vida e vida eterna e vida com sentido. É para isso que você nasceu, para viver esse relacionamento com Deus e experimentar o infinito. Viver esse relacionamento com Deus e experimentar o seu amor, como a fruta que nasceu para ser alimento e produzir sementes. Você também nasceu para viver esse relacionamento com Deus, experimentar o seu amor e multiplicar esse amor nesse mundo. A aprovação de Deus, para mim e para você, é esse sim de Deus
em nosso favor. Como diz o versículo 2, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Deus nos aprova porque nos relacionamos com Ele e porque Ele é misericordioso. Ele nos abraça em seu amor e nos inclui em seu reino e nos dá vida com esperança. Então viva com esperança. Viva com esperança. Viva para aquilo para o qual você foi criado, você foi criada. Seja quem você é, Deus te ama do jeito que você é e te leva a ser também quem Ele quer que você seja. Amém? Eu quero convidar